Foi, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sou Bruno Namorado, estamos no Hub Podcast, hoje especificamente o Hub Drops. Aqui do meu lado está ele, Medina. É eu. E aí, meus bebês, como é que vocês estão? Tudo bem? Ali do lado do Medina está ele, Vona. Sempre preparado pro tiro certo no Drops, vambora, vamos pra mais uma. Hoje Rapidão. é falando rapidão, igual o Nick Moretti, Por que é na quê? loucura. Porque o Drops é o quê? É um episódio específico sobre um tema específico. Exato. Objetivo, direto ao ponto. E hoje aqui com a gente, novamente... Mais uma vez, ele, nosso pastor Leandro Barreto. Fala, galera! Vocês estão felizes? É isso aí, Lê. Muito bom estar com vocês novamente. Sabe por que eles estão felizes? Porque eles têm cupom de desconto na Mr. Videomaker. Cara, mas você pegar a fala do convidado é muito... Pega a minha, fala, depois a gente apresenta. Eles estão felizes, Lê, porque quem compra na Mr. Videomaker câmeras, tá lentes bom, e tá equipamentos legal. para vídeo, Tá legal. eles têm cupom de desconto do Hub. Nas Blackmagics, nessa câmera maravilhosa. Você sabia que a Poema filma com Blackmagic? Porque é verdade. Cara, porque nós somos zica. Ele Sabia? entende pra caramba eu de tô câmera, ligado. de Eu sou filmagem. videomaker, gente. Ele é um videomaker. Então é isso. Eu queria um desconto também lá na loja aí. É só usar o cupom Poema 22. Brunão emagreceu 22. Ih, rapaz. Que é o que tá Tem precisando emagrecer mesmo. 22. Se 22. depender desse Exato. cupom, Muito bom. Usa esse cupom de desconto lá, pede desconto pro Marcão é legal. E eu quero agradecer ao Warbank O também. Marcão é da Poema também. O Marcão é da Poema, é verdade. Eu quero agradecer ao Warbank, Snowband Digital, que está chegando. Calma aí, gente. Está chegando para trazer confiança para o digital. Para saber mais, warbank.com.br e a loja do morado.com, que faz roupas maravilhosas que cabe até no Vona. Então, se cabe no Vona, cabe em você. Compra para dar de presente para o amigo secreto da firma. me recuso a E da responder. igreja, do grupo de jovens. Eu sou E vai crente. sair o signature dele, né, Vona? Vai. Como que é a camisa? Já com rugas, toda Tudo amassada. enrugado, igual a cara Assim, dele. na turminha. É de couro amassado. Na lateral aqui, ó. Lateral Mas, do olho. falando em tamanhos e pesos... Vamos falar do qual tema é o de hoje. tema de hoje, Brunão? O tema de hoje é... Não deixa eu falar, não. Fala vocês. Só falando... É que você fala, Pode chega a falar. salivar a boca Hã? de vontade, né? Você fala... É, também. O clickbait é violento, né? Sou do... Eu vou te ajudar nessa, então. Vai, me ajuda. A minha vitória tem sabor de bacon? Não, minha vitória tem sabor uma de afirmação. bacon. É uma afirmação, não é uma pergunta. A A minha minha vitória tem sabor de bacon. bacon. E o meu corpo também. E amém. Vai Isso sair. aí a gente não quer saber, não. Deixa pra Natália. Deixa pra Natália. E aí, Lê? Eu lembro até hoje, cara, 2015, janeiro de 2015, Deu o que primeira falar vez esse que nós tema, viemos, hein? primeira vez que nós viemos ministrar na Poema. Ah, foi na primeira vez? Foi. Aí eu não ia pregar, o Lê tinha deixado bem claro, então, mas você não vai pregar não. Eu falei, tá bom. Aí O chegou cara quis dar carteirada. Não A banda só toca se eu pregar. Falei, Ele falou isso pra você? aqui Mano, não. o Lê foi toda Falei, uma aqui construção. não, aqui Toda não. hora ele já veio, já... Falei, então, pastor, nós temos o costume, Veio uma direção de construindo. Deus, de onde nós somos o Ministério de Adoração e Ensino, então geralmente a gente prega, mas está na liberdade dele. Aqui você não vai pregar, não. Falei, tá. Fiquei com medo daquela Você- história de bandas boas com pastor fracassado que vem no combo. É verdade. Por mais combo. R$1 leva o pastor, entendeu? Que, verdade. que não prega Não, direito mas nem esse na aí dele. prega legalzinho. Aí na hora do ofertório que ele virou, falou assim, você vai pregar, tá? Ué, No primeiro dia, eu falei, Daí beleza. não, mas daí vocês não sabem. Foi assim. Falei, não, aqui não vai pregar, não. É a gente que prega, você toca. Daí no ofertório, falei pra minha esposa, vamos ver, né? Vamos ver se o rapazinho prega também, porque canta, tem um óleo. Aí ele fez um bom ofertório. Aí eu fui lá, na hora que a galera tava levando oferta, levei a minha. Falei, mano, prega também já. Daí ele falou assim pra mim, não trouxe meu iPad. ué. Aí eu falei pra ele assim... Era essa anotação Se tudo? não conseguir pregar uma... Daí teve que tomar de novo. Tomou outra. Ele já tinha passado no teste, entendeu? Daí Primeiro a gente teve Aí que já lançar foi outro. recusado. Daí a gente falou assim, cara, se você não tem nada pra pregar, só com iPad, então é o seguinte, você não prega nada, ué. Você dá alguma coisa que você tem aí. Daí ele pregou sobre... Antes, durante e depois da crise. Foi muito bom a mensagem. Daí ele ficou por aí. Gente boa, legalzinho. Nunca mais Falou, cresceu. pode vir aí. Aí no dia seguinte o Lê pregou no culto de manhã já, e aí o tema foi, minha vitória tem sabor de bacon. Falei, não, o que Por vai quê? vir A daí? outra vitória tem sabor do quê?
Não, o Vânia quer polemizar. Olha lá. Cara, eu sou igreja emergente, né? Então, nesse lado aqui da força teológica, a vitória tem sabor de bacon, Esse né? lado Eu da não força. sei se tem outro sabor em algum lugar, mas... Não sei, né? Sempre Vai quando que... eu venço, tem sabor de bacon. Ah, entendi. Sempre. Né? Nunca consegui saber outro gostinho, velho. Entendeu? Porque, na verdade, é o seguinte. Quando Cristo vence, isso tem sabor de mel, né? Então, a palavra dele é doce como mel quando entra pela boca. E se torna amarga como fel quando está no nosso ventre. Então, na hora que eu vou vencer, não é tão doce quanto a hora que eu ouvi como vencer. Então, já começa a nascer aí a mensagem. Para bom entendedor espiritual, minha revelação basta. Pode assistir o próximo, Meia revelação. o basta. próximo podcast. Mas começa aí, né? Mas nasce... Na verdade, essa mensagem... Foi a primeira vez que eu preguei essa mensagem. Já preguei ela algumas vezes. Normalmente, quando eu quero lançar o primeiro princípio para a galera entender sobre natureza adâmica, sobre morte adâmica e sobre Cristo reinando em nós, normalmente eu jogo essa semente, né? Acho que a última vez que eu falei dela esses tempos foi lá na América agora. Eu devo ter pregado isso em algum lugar, não tenho exata certeza. Mas eu destrincho essa mensagem em 3 versículos de Atos, né? Atos 7:23, ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Esse fala dos primeiros 40 anos de Moisés. Segundo 40 anos de Moisés. Passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas da sarça, em chamas no deserto, perto do Sinai. E o último 40 anos de Moisés, ele os tirou de lá, da terra do Egito, fazendo sinais, prodígios e maravilhas durante 40 anos. Então, os primeiros 40 anos, Moisés quer ser o libertador. Ele estuda para isso, ele na verdade se torna filho da filha do Biden, né? Ele se torna filho da filha do homem mais poderoso da face da terra. Talvez como governante seja o Biden hoje. E de repente, esses foram os 40 anos. Quando ele chega para tentar salvar o seu povo, porque ele tinha isso no coração. Então, quando a Bíblia diz que o reino de Deus já está dentro de nós, todo mundo já tem pré-estabelecido um entendimento do que ele vai fazer na vida para Jesus. Eu me lembro que um dia eu perguntei para você, Brunão, antes de tudo acontecer, você tinha uma ideia remota de que ia acontecer? Ele tinha a mesma resposta que eu. Sim. Sabia que eu ia fazer uma coisa incrível, estava dentro de mim, mas eu só via a sombra, né? Você não vê Sim. tudo, mas você vê a sombra. Então, Moisés, quando ele vem visitar os hebreus, ele vai pela natureza adâmica tentar julgar a causa dos caras. E ele mata um egípcio e enterra na areia. É típico da gente tentando resolver do nosso jeito, né? Então, nós somos reativos. A natureza adâmica é reativa. A natureza adâmica, ela reage. A natureza adâmica, ela responde. Ela não tem sabedoria para pensar e trazer um conhecimento do alto. Ela pode não até... constrói algo. Não, ela pode até ter autoconhecimento, mas conhecimento do alto é espírito de revelação, é um nível muito mais alto. Então, por mais que essa pessoa treine, ela vai ser reativa. Então, por isso que no mundo, e não estou falando mal, pelo amor de Deus, mas no mundo coach, a morte adâmica, ela não é abordada, mas o treinamento da natureza. A morte adâmica tem a ver com o novo nascimento, isso tem a ver com o Espírito Santo, isso tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e vem pela fé. Então, por mais treinado que você seja, alguns desafios e metas emocionais, psicológicas, antropológicas, sociológicas só acontecerão uma vez que Cristo está crescendo dentro de mim. Do contrário, é por isso que eu não creio nesse evangelho superpoderoso que nós vamos tomar toda a face da terra. Se nós tivermos a nossa natureza adâmica, nós vamos cair na corrupção a algum momento. Na Bíblia toda nós vemos homens passando por essa situação. Então eu sou positivo na minha escatologia. E talvez para quem está assistindo, falando, cara, mas o que é a natureza adâmica que está falando? Está falando da natureza do homem caído, né? O homem caído. O homem que perdeu o relacionamento com o Senhor e foi para fora do jardim. E a partir dali começa um esforço do braço e comer pelo fruto do seu penoso trabalho. Então, e Jesus vem resgatar esse relacionamento com o homem, porém a gente insiste
Se como Paulo fala, né, o mal que eu não quero fazer, a insistência da nossa carne em não se converter e muitas vezes querer fazer as coisas na força do braço para garantir que fui eu que venci, fui eu que fiz, fui eu que dei certo. E você vê Moisés, né, reagindo poderosamente dentro desse espírito. Eu tenho um chamado, eu vou fazer, eu vou mudar minha geração. Então ele dá um passo e Deus simplesmente o treina para se tornar esse homem pelos próximos 40 anos. Então com 40 anos ele achou que ele era. E por 40 anos ele deixou de ser. Então eu queria que vocês conseguissem imaginar realmente nos dias de hoje a trajetória de Moisés. Ele era filho da filha do Biden. Então ele estudou em Harvard, Oxford, ele estudou em grandes academias, ele ia se tornar um cara poderoso. De repente, um dia que alguém vai pegar os haitianos e vai mandar eles deportados para o Haiti, assim que está tendo Covid e terremoto, ele foi junto. Ele não era de lá. Então, qual era a total oposição do monte poderoso da influência do Egito? Era Horebe. O lugar mais oposto era Horebe, que significa um monte infértil. E lá ele teve um encontro com o Senhor. Então, ali, o Senhor fala para ele, Moisés, eu te chamei para algo grandioso. Ele sabia disso por 40 anos. Ele deixou de pensar nisso por 40 anos. Então, agora Deus fez um homem do sacerdócio apostólico. Não estou falando de apóstolos com a nomenclatura, mas de seres humanos apostólicos. Homens que serão representantes de Deus. Homens que irão manifestar as coisas de Deus. Homens que vão ser igreja aqui na terra como no céu. Deus demora muito tempo para fazer um homem assim. Então a minha maior vitória foi à medida que eu fui morrendo e ainda continuo morrendo. Meu processo não terminou. Eu não sei o de vocês, mas eu não estou completo. Eu não estou completo. Por mais que eu deseje e pregue a verdade, alguns momentos eu vejo outra lei operando nos membros do meu corpo, Romanos 7. Então, por mais que eu tenha vencido em Jesus nesses últimos 20 e tantos anos na caminhada com Ele, ainda há a natureza de Adão em mim. E eu estou dentro dessa embalagem. E ela, na verdade, teologicamente falando, ela só para quando você virar um corpo glorioso. Porque o seu espírito está salvo, por isso que você está aqui, falando da palavra de Deus, das coisas de Deus, consumindo esse podcast. Sua alma está sendo salva, por isso que nós estamos falando vários princípios e cutucando vários fundamentos para ela receber ainda mais conteúdo para a salvação, porque a palavra é poderosa para salvar as nossas almas, mas o corpo será salvo. Então o cara que malha ou o cara que é sedentário, ambos, o corpo vai falhar, vai morrer, vai perecer pelo uso. Então só quando eu virar um corpo glorioso que eu não passo mais pelas lutas. Então o sofisma do triunfalismo é: Jesus já fez e eu também sou. Mas eu não sou. Eu tenho problemas. Eu tenho gripe. Alguém tem câncer. Alguém é assassinado. O pai de alguns de nós morreu. Ou a mãe, o irmão, alguém o Covid levou. Não viramos corpo glorioso ainda. Se não cuidarmos da saúde, podemos ir mais cedo do que deveríamos. Então, 40 anos Moisés quis ser, 40 anos ele deixou de ser. Quando ele não esperava mais ser, o Senhor o levantou para ser. Então, na verdade, tem um texto muito bonito de Jó, eu não sei se eu tenho ele aqui, mas tem um texto de Jó, depois a nossa turma vai achar aqui. A Bíblia diz assim, não, eu tenho que achar. Fica à vontade. Senão eu não vou ficar feliz. Show. Como é que fala o texto? Quando meu corpo estiver sem carne... achei. Não achei não. Como meu corpo estiver sem carne, eu verei a Deus. Jó 19, 26. Tá escrito o quê? Daí, Jó 19, 26. Deixa eu mudar a linguagem. Aqui.
E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu Jó? mesmo, e não outro. Jó? 19, 26. Em Jó 19, 26, a Bíblia fala o quê? Brunão acabou de achar pra nós. Fala, Brunão, leia. Jó 19, 26. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Para mim, é um dos maiores respaldos para minha destruição, para que Cristo viva. Então, a verdade é que tem gente com muita pressa de fazer algo muito poderoso para Deus, mas o óleo da azeitona era depois que ela era esmagada. E o vinho da uva é depois que ela é esmagada. Algumas coisas acerca dos nossos ministérios só vão brotar da nossa vida e verter à medida que nós somos esmagados. E o que é um corpo destruído? É o processo. É o processo do pede para sair, pede para parar. Então o Capitão Nascimento Espiritual vai esmagar você. É o famoso morrer para esse mundo. Morrer para esse mundo, morrer para si mesmo. Como diria Degma Marx, que ele cresça e eu diminua. Então, essa fala muito bonita que cantamos é o processo muito terrível que passamos. É assustador. Então, é inevitável, né? Eu vi o Degma esses dias, eu olhei para ele assim, ele foi me cumprimentar. Ô, Leandro, tudo bem? Eu olhei para ele, tipo, é instantâneo. A música dele respaldando toda a destruição da minha vida, né? E uma destruição que é boa. Quase que ele falou, ô, Leandro, lembra de mim? Eu falei, você é inesquecível. Porque o cara tava presente. Eu me lembro até de Matos Nascimento, né? Quer vitória, vai chorando, geme e chora. O Vona fazia back vocal lá na igreja dessa música pra mim, quando a gente era... Mas me parece que a ênfase do evangelho tem se tornado tão humanista que ninguém quer morrer, cara. Só quer poder. A verdade é que eu posso pregar uma mensagem, 3 passos para conquistar um campo, 10 passos para conquistar o campo, mas a verdade é que não é o campo que importa, é o tesouro que está nele. E me parece que nós queremos mais tudo do que o tesouro. E é por causa do tesouro que nós recebemos tudo. Então a verdade é que quando Moisés volta para o Egito, nada mais que chamou a atenção desse cara a vida inteira, agora tem poder sobre ele. Então, na verdade, se Deus não nos matar como ministros, né, nos castrar, nós vamos ter interesse na noiva que não deveríamos ter. Então, o eunuco era castrado. Ele tinha a sua sexualidade anulada para que ele pudesse amar a noiva do rei e cuidar dela e nunca mais abusar dela, e nunca de jeito nenhum abusar dela. Então essa deveria ser a prerrogativa de um homem de Deus. E tem a ver também não com a destruição de Deus em nós, mas também a nossa entrega para ser destruído. Exato. Tem isso também. Exato, né? porque você pode sair, você pode desviar, você pode falar, eu não quero. Então, por exemplo, cristãos devendem o livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio em Cristo. Só há uma escolha. Essa é a grande verdade. Só há uma escolha. Quando você escolheu esse tal livre-arbítrio, por exemplo, eu não quero estar hoje. Você nunca escolheu estar. Isso que nem existe na Bíblia, né? Tem gente que fala que está na Bíblia, né? Deus me deu o livre-arbítrio. Isso nem na Bíblia Então tá bom, Deus deu a árvore do livre-arbítrio para você. Você podia ir lá e comer dela e conhecer o bem e o mal. O que deu, né? Olha que legal. É ali que tá. Se existe algum, é ali. Agora, em Cristo, as minhas escolhas é de um outro Senhor. A verdade é que nós éramos escravos de um Senhor e quando Ele se torna nosso Redentor, nós somos escravos de outro Senhor. Sou escravo de Cristo agora. Você sempre vai ser. Então existe, né, uma história de que à medida que eu vou sendo desfeito, é a medida que Ele vai sendo feito em mim. Então... Aí vem a historinha, né? A parábola dessa pregação é a mais bonitinha que eu conto no final. E eu digo assim, gente, era uma vez uma célula. Essa é boa. Era uma vez um GC, um grupo de crescimento, como é na Poema. E nós tínhamos alguns membros lá. Nós tínhamos uma galinha. Nós tínhamos a Peppa Pig. Peppa Pig era a líder do GC. Nós tínhamos um irmão gente boa. O Joãozinho. E nós tínhamos aquele saramondenguinho lá, aquele irmãozinho que só dá trabalho. O irmão que só dá trabalho, é só isso que ele dá.
Esse outro irmão era mais posicionado, a galinha um pouquinho mais e a Peppa Pig, era líder. E aí o pastor falou, vamos fazer uma festa country, vamos fazer uma festa caipira. E o seu GC, Peppa, sua célula, traz pra gente a farofa. Ela foi empolgada, chegou lá no GC e falou, gente, o nosso pastor falou pra gente levar a farofa. O que vocês vão dar? Aí o cara que só dá trabalho não dá nada mesmo, ele só dá trabalho. Sempre tem esse membro. Ah, tem, né? Aí o homem falou assim, pô, posso ajudar aqui. Tinha um rapaz legal, o Joãozinho. Eu dou a farinha. Pô, daí a galinha já tá aqui. A minha semente já tá na mão. Eu dou o ovo. Aí a Pepinha olhou bem para todo mundo, olhou de novo. Sentiu um toque fresco do Espírito Santo. E ela disse assim, e eu dou o bacon? Aí todo mundo olhou com uma cara para ela meio assim, né? Tipo, a revelação é bonita. Só que ninguém ali ia viver aquilo, era o tempo dela. Então o primeiro representa a criatura. Nós temos que ganhar. Então os irmãos que dão trabalho é a nossa motivação, nós precisamos ganhá-los para Jesus. O outro que só dá farinha é o envolvimento. A galinha, comprometimento. Mas a Pepinha Pig é aquela que morre pela causa. Então, João diz, se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Então, a verdade é que existem esses 4 níveis de relacionamento. Tô e não tô, simpatizante de Jesus, mas não sei muito bem o que eu quero. Sou envolvido, tô por ali, a farinha tá de boa. Eu tenho mais um nível, tenho um comprometimento aqui com essa obra, tá aqui meu ovo, me esforcei, dei o meu ovinho, tá aí, mas alguém vai morrer por isso. Então, eu não sei, é de outras pessoas. Essa é uma revelação que eu tenho de Jesus. A minha vitória tem sabor de bacon. E o Leandro que eu mais quis ser, eu vou me tornando à medida que eu me perco de mim mesmo. Então, eu olho o meu filhinho hoje, o Samuel, segura na mão. Eu olho meu filhinho hoje, o Samuelzinho, segura na mão, faz carinho, você pega ele no colo, ele faz massagem aqui na sua nuca. Eu era assim, minha mãe me disse. Minha mãe ontem viu ele e falou assim, você era assim. Mas por que eu me tornei tão rude, tão violento nas minhas falas, briguento na minha adolescência? Porque eu fui sendo construído pela cultura na qual eu caí. A cultura do meu bairro, a cultura da sobrevivência, a cultura de aqui não, a cultura de se não for pela minha força eu vou rodar. E de repente, eu não fui esculpido por uma boa educação, por uma boa doutrina, pela palavra de Deus. Eu fui esculpido pelo dia a dia da vida louca. E de repente eu me torno um cara, mas na verdade está aprisionado dentro de mim aquele garotinho que meu filho é. E não precisa ser como eu fui esculpido. Ele pode ser gerado em Cristo. Então a verdade é que para uns o processo de desconstrução é muito mais violento do que para outros. Se você olhar para alguém que nasceu na igreja, como o Brunão, as histórias mais loucas dele tem Jesus. No máximo dei uma rabiada, meio difícil na caminhada. Agora, outros de nós, outras pessoas que estão ouvindo esse podcast, o cara pode ter sido violentado pelo pai, pela mãe. Então, a desconstrução de alguém que viveu na malícia, de alguém que viveu na ganância, de alguém que viveu na maldade, às vezes ela é terrível. Mas, ao mesmo tempo, às vezes ela é mais fácil. Porque o cara que foi muito pecador, ele sabe que foi muito perdoado. Agora, olha como esse processo não termina. O sacerdote, para entrar na tenda do encontro, ele esperava 7 dias. Esperar 7 é um número perfeito. É até a sua presunção, seu raciocínio, sua conjectura, os seus desejos serem diluídos para que você possa, sem nada, chegar na presença de Deus e simplesmente viver pelo relacionamento e não por algum esforço. Então Moisés agora é um velho. Ele não servia para nada. E não adianta a gente pensar em Matusalém, porque agora o homem vivia uma média de 120 anos. Então ele estava na fase final da vida. Então tem gente nos ouvindo agora que pensa que já passou o tempo dele,
Mas a verdade, Deus não tem um tempo para usar um homem. Porque Deus demora muito tempo para fazer uma pessoa apostólica. Deus demora muito tempo para tirar o azeite da azeitona e tirar o vinho da uva. Eu acho que daqui a alguns anos eu vou ficar pronto para ser um homem de Deus. E é isso que tem acontecido comigo. Então, esses últimos anos eu tenho só tomado bordoada, só tenho morrido. Cara, e é uma frase que eu não vou falar que é a que a gente menos ouve, porque a gente não ouve um cara que tem uma liderança relevante ou não falar um negócio desse. Daqui a um tempo pode ser que eu vire um homem de Deus. Não. Ele já possui a sabedoria. As pessoas hoje têm uma autoconfiança que não deixa o agir de Deus trabalhar. Não deixa a desconstrução de Jesus trabalhar, não. E se esse lugar, se isso que ele está falando, gerando e trazendo sobre o coração dele, acaba, significa que a gente aceitou ser esse Moisés na vida das pessoas. Né? Sim. Exato. Eu lembro que não tem tanto a ver, mas ao mesmo tempo tem, porque isso fala do teu coração. Nos primeiros discipulados que eu tive na vida com o Lê, eu falei, eu tenho 2 ou 3 grandes questões na minha vida, assim, é essa. Você falou, eu sei o que você tem que fazer. Eu falei, o quê? Ele falou, ouve Jesus. Eu falei, não acredito, velho. A pior parte do nosso Não meio. acredito, cara. Vim de 600 quilômetros de distância para caminhar, para estar junto, para estar vivendo algo e para falar para ouvir Jesus. Falou, cara, o monte que eu subo, você também sobe. Vamos junto, vamos buscar, você vai ouvir do Senhor. Assim como em vários momentos eu recebi direções de Deus, diretamente de Deus, através de você, do teu coração, tua boca. Muitas vezes da sua caminhada, da sua jornada, com uma sabedoria de alguém que veio antes me ensinando, liberando, muitas vezes com sabedoria, outras vezes com caminho apontando para onde tinha que ir, outras vezes falar, cara, vai ter com Cristo. É com Ele que você vai resolver. Mas porque se a gente não tem um coração assim, as pessoas vão elegendo a gente num lugar muito divino, né? Muito divino demais. E aí nós criamos nossos próprios ídolos. E depois nós transformamos eles no centro da nossa atenção. E nós consumimos eles. E aquilo que era bom para honrar o Deus Todo-Poderoso se torna mais importante do que o Deus Todo-Poderoso. Então é nesse lugar que eu acho que o culto precisa renovar, os pregadores precisam renovar seus corações. O que o Vona falou, é difícil ver um homem falando isso, um homem de Deus, mas é fácil ver os erros deles. Então todo mundo que não assume se passa por ridículo. Porque alguma hora a carteirada do sou ungido e Deus me colocou sobre você vai cair por terra, ela vai vencer. Nem isso vai fazer mais efeito. Não vai fazer efeito. Agora, uma vez que eu sou um réu confesso, você podia saber e achar que eu era aquilo, mas quando eu você já joga confessar, você vai saber que eu era pior do que você pensava. E vai te colocar numa situação de igualdade, assim, nossa, eu Não, também e tem mais. E eu tô dizendo para você, quando eu tenho coragem de assumir meus erros e confessar, eu tenho coragem de dizer para você, e aí, vai tacar sua pedra em mim agora? É assim que você fala. Ou vai andar comigo. Não é rebeldia. Só que daí, por sua vez, se o Espírito Santo que me levou à confissão, porque é só ele que convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se eu confesso que errei, eu tô convencido. Então, já é o segundo passo. Já venci a negação, tô convencido, agora pus para fora. O que eu promovo na vida de homens de Deus? Um ambiente seguro. Sim. Então os caras não querem confessar quando você chega pros caras e fala assim, ei, confessa que tá tudo bem entre nós. Não, quando você dá o seu BO primeiro e fala, pô, o cara já errou, eu confesso, não tem pra onde fugir. Então, cara, e eu não consigo ser hipócrita, sabe? Eu sei que as pessoas podem ver. Elas podem ver você queimar. Elas podem ver a sua unção. Elas podem sentir sua autoridade. E elas podem ver suas falhas. Então, o que nos mantém como uma família espiritual não é os atributos mais poderosos de Deus que se manifestam em nós, mas é a nossa natureza adâmica. Porque quando você fala, quando alguém meteu o pau em mim numa mesa, você pode dizer assim, não, o Lê é isso aí. E ele até mais um pouco, porque ele já disse na pregação tal. Mas só, cara, que você tem que entender uma coisa, ele também é isso. E quem é que defende? Exato. É o cara que te conhece, entendeu? Mano, é muito engraçado você poder falar do seu pastor. Não, ele vixe, tem vários bagulhos, vários BO, mano.
Assiste tal pregação. Não, você é vai ver. tipo isso, ele é estressado às vezes, mano, fala uns bagulho que não, daqui a pouco ele fala, não, eu tava errado, mas essa é a parte boa, você fala, não, mas ele volta atrás, mas ele como... Cara, é muito legal essa isso. soberba tem que ser vencida, Você cara. dessantificar, essa santificação Inventou até uma pejorativa, palavra. né? Dessantificar. Dessantificar. Mas é a santificação pejorativa, esse não me toque. E inalcançável, né? Essa inalcançável santificação. Agora eu sugiro que vocês leiam Evangelho Maltrapilho. Brandon Manning. O Brandon Manning, ele começa assim: oi, eu sou alcoólatra, mas isso não é tudo. Eu falo, meu Deus, cara, não quero mais ler o livro. Então, na verdade, ele não é um alcoólatra que bebe. Ele é um cara que, se vacilar, ele volta a beber. E, cara, e a vida dele, todo o ministério dele, decorreu com ele passando por essas lutas. Talvez até por isso que ele consegue revelar um evangelho tão maltrapilho. Um evangelho inclusivo e não só inclusivo. Porque movimentos ativistas são inclusivos. O evangelho transformador. Exato. Que o Senhor que atrai é o Senhor que nos transforma. Então, é o único lugar que você pode ter. Agora, quando há confissão, há perdão de Deus, e quando há confissão para um homem de Deus, há cura. E aí, uma vez que eu confesso para o Brunão uma dificuldade que eu tenho, se ele nota que eu estou caminhando para aquele lugar, ele me protege. Ele é meu parapeito. Ou, cara, não faz isso. Então, de verdade, a nossa vitória tem um sabor de bacon e às vezes com um pouquinho de ervas amargas. Aqui, ó. Exato. Só aqui, ó. É só o Jeová jogando assim um pouquinho de erva na sua cara. Só um amargor. só. A última, talvez eu fale no próximo drop. E vai um pãozinho sem fermento? A última que eu tenho vivido, parece que Deus me convidou e convidou a minha família para... É o que eu ia perguntar agora. Eu falei assim, Então pergunta. Compartilhe. Eu acho que todo mundo pode trazer aqui um exemplo de uma morte que você Muito precisou boa. passar na sua carne mesmo, na sua pele. E o impressionante também como Deus é poderoso em nos levar para esse lugar, mas a ferramenta disso também ser as nossas esposas, né? Elas têm um dom de fazer o nosso Adão ressuscitar e morrer, né? Sim. Se ele ressuscita igual um rato em hora. Como elas têm o dom de lembrar o Espírito Santo e de conversar com a serpente. Tudo depende de que ponto elas querem estar. Cara, a última provação que Deus tem, de desconstrução adâmica que Deus tem estabelecido em nós, é Ele ter nos convidado para a festa dos tabernáculos. Então, a festa dos tabernáculos tem vários significados, né? Colheitas, festa da alegria. Mas aqui, o povo de Deus, ele desfrutava sair das suas casas, ir para uma barraca, ficar ali 7 dias, dentro da barraca, a água e pão com a sua família, sendo feliz. Tá vendo? Você falando desse jeito ficou bom. Você tá na festa dos Viu? tabernáculos. Eu tô. Ficou legal. Ressignificando. Agora tá tudo certo. Cara, só que quando eu fui estudar a festa dos tabernáculos, eu só falei, Senhor, mas o povo de Israel ficava 7 dias festejando. Eu tô 1 ano, cara. Dia 9 de janeiro vai fazer 1 ano. Então, assim, Uma festona mesmo. gente, nesse exato momento, eu tô morando num Airbnb aqui em Taubaté. Na própria cidade. A cama de casal não cabe eu e a Érica. Então ela dorme lá com o Samuel e eu durmo no chão. E a minha filha dorme na casa dos meus parentes, porque o quarto dela não tem como. É tanto vidro que não tem como fazer um blackout. Então ou a gente dorme todo mundo no mesmo quarto, ou ela fica dormindo na casa dos meus parentes. E aí a gente acaba delegando o Mumu também. Então minha esposa às vezes dorme no chão, ela dorme na cama, eu durmo no chão. Às vezes a gente está sem as crianças. É assim que eu tenho vivido. Meu carro, queria agradecer a Sanches Motors por me patrocinar. Muito obrigado. Sanches Motors me empresta um carro, então eu estou vivendo assim. Eu estou vivendo uma vida tão liquidada e Jesus falando para mim, cara, o Filho de Deus não tinha onde recostar sua cabeça. Eu nem quero fazer uma moda aqui e nem estou falando que eu sou mais de Deus do que ninguém, mas, gente, pensa que o nosso choro tem sido, queremos uma casa, Senhor. Mas o Senhor tem falado muito comigo e com a Érica esses dias. E eu quero que vocês sejam servos de Deus. E a maior luta que eu passo para ser um servo de Deus é que todo lugar que eu vou, eu sou honrado. Então, todo lugar que eu vou, tem um bom avião, tem um bom hotel, tem uma boa oferta, tem um chocolate Lindt me esperando.
E daqui a pouco, nosso ritual de lava-pés vira só um teatro de cima da plataforma. E é fácil lavar um pé cheiroso que você avisou o cara que você vai lavar o pé dele. O difícil é você servir as pessoas com o coração de servo de Deus. E nesses dias Deus está nos arrebentando completamente. Não somos pastores da Poema, não somos os apóstolos, não somos nenhum título. Nós somos moradores de uma casinha de Orlando, que uma irmã está nos abençoando muito para a gente morar lá. Uma casa ótima, mas assim, não é minha. Não. Eu ganhei um quadro esses dias, da Nath, esposa do Eliel. Chorei, porque eu não tenho uma parede para pôr o quadro, velho. Quadro mais animal do mundo. Eu falei, Deus, pode arrumar uma casa para eu pôr atrás do meu quadro? Então, assim... O ministério era uma casa muito engraçada. Não tinha nada, e o detalhe importante dessa morte adâmica, que sempre nos é proposta, é que você nunca, nem sempre o Senhor vai te falar o porquê que você está passando por aquilo. Não, mas ele vai construir o porquê em você. Uhum. E a verdade, cara, não me faltava simplicidade. Não foi por isso que Deus está fazendo isso comigo. Porque as pessoas, infelizmente, a galera é muito doideira, né? Eu estava no Complexo da Maré pregando, um monte de gente escreveu assim, isso que é pregador. Aleluia, é isso mesmo. É esse evangelho que nós estamos falando. Aí você vai pregar no Holy Land, lá em Orlando, aí você não é mais de Deus. Uhum. Mano, a galera é muito bipolar. Aí você é o pregador coach. É. Os caras que gritaram Hosana, gritou crucifica na sexta, cara. Fica muito louco. Entendeu? Hosana no domingo de Ramos, crucifica na sexta. Então, assim, você tem que estar sendo desconstruído por Deus e não pela opinião das pessoas. E você vai ter que ser muito audacioso para obedecer a Deus e desagradar muita gente. E eu acho que isso é mais uma desconstrução. Como no dia que Deus me fala, não vai para os Estados Unidos, daqui a pouco vai para os Estados Unidos. E um monte de gente pergunta, por que você foi? Ué, porque Deus mudou. Ah, mas Deus não muda. Não, fica com o seu Deus e me deixa em paz, gente. Já não chega. Mas esse é o outro Drops. Já não chega o que Deus está fazendo comigo. Assista o outro Drops que você vai saber do que eu estou falando. Mas, gente, é muito difícil, não é simples a natureza. E, como você disse, nem sempre você vai saber por quê. Mas o mais importante é você se tornar o porquê. É o mais importante. É. O objetivo de Deus é, quando sua carne estiver dilacerada, você vai ver a Deus. Então a Bíblia diz que ninguém vai ver a Deus. Mas a Bíblia está dizendo que sem carne nenhuma você vai ver a Deus. E aí? Então, de verdade, quando as nossas ambições, os nossos sonhos, as prerrogativas naturais, elas caírem por terra, você vai ver o quão especial você é. E quão mais especial ainda Deus é sobre você. Então, nós estamos numa época que o cara não é alguém. Ele é a faculdade que ele cursou. O cara não é alguém, ele é a música que ele gravou. O cara não é alguém, ele é o ministério que ele fundou. Quem é você? Sou o pastor da Poema. Eu não sou isso. Eu sou imagem e semelhança de Jesus. Isso é o que eu sou. E por isso, eu fiz o que eu fiz. E se fiz, eu digo como Paulo. Contudo, não eu, mas o Espírito que habita em mim. Então, de verdade, o que eu fiz nesses 14 anos de ministério? O que deu errado. E o que o Espírito Santo fez nesses 14 anos de ministério, Poema? O que deu certo. Então, quando você fizer uma coisa boa, todo mundo vai falar, glória a Deus. E quando você fizer um M, todo mundo vai falar, o cara não é muito de Deus, não. Essa é a nossa herança adâmica. E por mais que a gente mude a teologia, essa é a verdade imutável, cara. Enquanto você estiver aqui nessa embalagem aqui, perece pelo uso. Mas um dia vamos nos tornar corpo glorioso. Num piscar de olhos. Meu Deus do céu. Corpo aí glorioso. É guerra, é faca na caveira, é morte. Afundar os barcos é morte. Despedir dos pais é morte. Você sabe que isso aí também Queimar foi uma as coisa. carroças é morte. teve uns- Abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos. Teve uns dias que eu orei, cara, e eu falei, Deus, por que você não mandou morada para outra igreja, para esse negócio de me despedir dos meus pais, fundar as carroças nos caras? Para isso não se cumprir na minha vida. Cantou a música errada, Então filho. eu tenho certeza que tem várias igrejas que gostaria que o morada fosse delas. Aí, Bruno. Lá da igreja delas. Mas, quando a Inclusive, recebemos uma proposta agora. Muito boa, hein? Só que tem que ser a morte adâmica. Eu fico pensando, de verdade, diversos pregadores, diversas bandas que têm diversas revelações. Será que as pessoas queriam só eles? Ou as revelações que eles carregam?
Porque a verdade é que o processo em mim tem me tornado a mensagem. Então, quando eu pensava nessa música, que eu não queria ouvir nesses últimos 7 meses, eu falava, mas que desgrama, porque essa música podia ter ido na igreja daquele outro irmão lá que só fica fazendo zoeira. Deus ia quebrar ele, porque a revelação ia estar lá dentro, e a revelação não te perdoa. Você não sai falando como papagaio. Se Deus está te dando algo, ela vai te pegar. A não ser que a gente só viu no YouTube e está refalando. Mas, do contrário, Deus está nos chamando para ser a mensagem. Paulo já falou que nós deveríamos ser as cartas vivas. Então, o que acontece? Pedras vivas é o que estamos nos tornando. Mas são vivas. E essa vida não é uma vida natural. É uma vida de Deus. Então, a morte adâmica vai gerar a vida de Deus. Esse é o processo de Deus em nós. Então, eu não queria ter essa revelação. Eu não queria afundar meus barcos nos cais. Fora que eu ainda fiz uma coisa, gente. Quando eu estava achando que Deus ia me mandar embora, eu sabia que era o tempo de Deus, não fiz por isso. Mas quando eu entendi que o Prado e o Laden tinham que sair da Poema de Taubaté e ir para outras igrejas, eu fiquei feliz. Além do envio, que os caras iam liderar novas igrejas, eu fiquei feliz assim, se Deus está mandando eles, porque eu vou ficar. E daí Deus arruma o fator surpresa, que é o Gustavo Strumiel, muito jovem, não estava no radar. Ele vai ficar com a igreja, ele vai cuidar da igreja. E o Senhor me arranca, cara. Eu pensei, queimei a carroça inversa e mesmo assim fui enviado. Então, assim, quando chega o tempo do envio, você vai, cara. E é envio. E na nossa família espiritual você não foge, na nossa família espiritual você não pede para sair, você é enviado. Se é família mesmo, é um envio. O homem de Deus não vai. Ele não se envia. O bootstrapping seria o levitar puxando os próprios cadarços. É o significado dessa palavra. Se catapultar. Ter um ministério a partir de um link patrocinado. Isso é um bootstrapping. Na nossa família espiritual, ninguém vive assim. Só quem estiver vivo. Porque o morto, ele morre. E quando você não quer mais ser enviado, você recebe um envio. Então é muito bizarro isso. A coisa mais incrível de quando a gente começou a entender muito sobre essa questão foi exatamente essa fala sobre o meu velho, meu homem, meu Adão, minha carne precisa morrer. É de tipo assim, estão falando mal de você? Estão fazendo isso com você? Tá doendo? E deve sinal porque tá vivo. Porque o morto não sente. O morto não sente eu dor. passei uns 4 o anos Senhor vem ouvindo te isso aí, convida a morrer para esse mundo. E aí, cada vez mais, você é denunciado em áreas diferentes que você está vivendo. E eu tive fala igual o Moisés, né? A pachorra. A Moisés, ousadia de anos atrás, eu estou falando de 2016, eu acho, de estar numa conferência da nossa igreja, que a gente ia ministrar com morada, e os meninos ainda não moravam aqui na cidade, só eu estava morando, e aí eles vieram depois, assim, e aí você ainda falou, sobe toda a galera, tal, para eles ministrarem no último dia da conferência, do Jason Lee Jones. Eu falei, demorou. Aí todo mundo veio, nós estávamos participando da conferência, na verdade todos estavam, acho que menos eu. Depois a gente conta essa história. Não, mas ela tem que... O nosso tempo já estourou, só que ela tem que entrar nessa aqui, porque foi uma das maiores da minha vida. E olha a pachorra. Eu fui no primeiro dia da conferência e minha oração lá, Senhor, nossa, eu acho que eu morri tanto por esse mundo que se tiver... Eu não consigo identificar alguma coisa que está viva. Mas se tiver, mostra para mim, para poder morrer. Beleza. Aconteceram 3 situações durante a conferência. Eu entreguei uma palavra para umas pessoas dentro de um lugar e rolou um mau mover de Deus lá. E daqui a pouco eu estava na cantina em outro momento e as pessoas vieram me fazer uma pergunta, eu quase comecei a pregar ali, virou um negócio doido. E depois eu estou entrando no estacionamento. Isso tudo em dia diferente. Estou no estacionamento, a Miriam fala, corre. Eu falei, por quê? A gente acabou de estacionar o carro, ela falou, tá contando um sonho. Eu falei, sonho? A hora que eu ouvi, já veio toda a interpretação do sonho, do cara que estava contando, eu comecei a entregar algo ali. E aí eu tava assim, cara, flamejante. Eu tava assim, falando, caraca, mano. Danduque. Nossa, mano. Tô na pegada mesmo, hein? Fluindo pra caramba. E aí, penúltimo dia da conferência, a hora que eu tô entrando pra dentro da igreja, depois de ter interpretado um sonho no carro de estacionamento, o Lê sai pra fora, junto com outros 2 pastores, o Laden e o Prado, e fala assim, cara, vem aqui com a gente. Eu entrei numa sala
E aí, brother... Eu já devo ter contado aqui. Já contou. Mas eu não contei com o Lê, né? Mas eu não contei com o Lê aqui, porque foi com ele. E aí, meu irmão, foi faca na caveira, tiro, porrada de bomba. E foi, tipo assim, não foi de tom baixo, não foi assim, foi um negócio doido, cara. Foi assim, mano, cadê o Brunão? Tá na cantina. Cadê o Brunão? Tá não sei aonde. Cadê o Brunão? Tá não sei aonde. Você acha que você deve visto? Cara, foi um confronto, assim, absurdo. Sendo os caras que, de fora que vieram mais longe com a gente. Você tá, e pai, você não tá... E eu, tipo assim, Deus, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo? Eu tava sendo usado por Deus. Eu tava fluindo nos dons, eu tava tal... E tô recebendo um confronto desse, bicho. Onde já se viu? E aí, no meio de tudo aquilo, o Senhor falou comigo assim, eu estava trazendo a arca em carros de bois. Eu falei, que? Você estava fazendo a coisa certa do jeito errado. Não era a hora, você precisa discernir as horas. Era uma conferência, assim, cara, muito voltada para a glória de Deus, assim, que literalmente desabilita o dom das pessoas. Assim. Eu estava sendo ensinado sobre isso, sobre sair desse ativismo de eu tenho que funcionar, eu tenho que fazer, eu tenho que... E, cara, de repente eu recebi confronto dos três, assim, o Leandro foi muito preciso, assim, e no final falou, e aí, você quer falar alguma coisa? E eu falei, obrigado, cara. Foi difícil sair obrigado. E, tipo, eu não sei se eles esperavam isso também, assim, eu lembro de algum deles meio com a cara assustado, assim, e eu falei assim, obrigado, porque nosso e-mail tá cheio de convite de tudo quanto é lugar, querendo receber a gente, mas ninguém tem coragem de fazer o que vocês estão fazendo. Não é coragem, não que falta coragem nas pessoas, mas ninguém tinha acesso a ser família com a gente desse jeito, de poder confrontar dessa maneira. Eu falei assim, enquanto tá todo mundo só querendo nos receber bem, a gente está sendo recebido bem, só que com confronto e tal. E aí eu lembro que eu falei bonito, falei bastante. Ele falou, cara, você falou, obrigado, você falou, ligar o teu coração. Você respondeu muito bem, mas mesmo assim você não vai ministrar na conferência, tá? Amanhã. Tá bom. Mas a sua banda vai. Com outro ministro. Brother. Eu falei, Você é maior maléficos, mano. Falei, tá estranho. Quem vai ministrar é tal pessoa. Eu falei, cara, essa tal pessoa, no primeiro dia da conferência, eu tinha semeado meu tênis. E eu saí descalço e profetizado na vida do cara. Fala, cara, Jesus vai ativar novamente seus passos, sua caminhada ministerial. E era um cara que estava parado por um tratamento semelhante, assim, só que foi pior. E Deus tinha usado ele mesmo. Cara, o mesmo cara que eu semeei Só que na Poema tem hora do recreio, né? Ativação. Pra fazer as coisas que Deus quer. Do contrário. E aí, meu brother, a hora que eu cheguei domingo na igreja, e tava toda a equipe do Morada com outro ministro. E eu lá embaixo, só tendo que eu falei, meu Deus, cara. Tipo foi assim, o primeiro cara que pulou na adoração, foi o Bruno. Mano, eu fui lá pra frente, assim, ó. Falei, Deus, eu preciso... E naqueles dias, assim, dias depois, eu tava ali novamente na frente, só sendo ministrado, e eu comecei... E nasceu de forma espontânea, assim, pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar. Ali começou a nascer... Foi esse dia que saiu? Ali começou... Logo após aqueles dias, começou a nascer, assim, essa renúncia, esse afundar o barco, esse... Aí Deus descobriu. Em mim agora. Vai. Você tratou ele, né? Porque tem uma coisa que as pessoas não sabem. Certamente que você plantar, você vai colher. Deus usa o Nabucodonosor, faz uma coisa lá no Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas depois Deus trata com o cara. E Deus não para, irmão. Deus não para. E Deus tem que nos tratar. Porque, como diriam os engenheiros do Havaí, o pop não poupa ninguém, cara. Vamos acabar com essa. Se você não for tratado, irmão, o hype te mata, cara. Exato. Entendeu? Então, hypou ou não hypou não é importante. O importante é permanecer em Jesus. Então, nossa vitória tem sabor de bacon. De bacon, mano. Na tora. Carne queimando. Cheio. Deu até fome. Olha lá. Meus amigos, se inscreve nesse canal, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem, além de você. Porque foi pra você, viu? Não vem nessa de, vou mandar pro Claudinho porque é o Claudinho que precisa. Não vem com essa pá aí, não, jogando pros outros. Sai fora. Pega a pra enxada você, e chama pro peito. Mas como a mensagem é boa, compartilha com o Claudinho também. E seja membro desse canal e se inscreva. E Deus abençoe, beijo no coração. É isso aí. Falou. Falou.